Fala, investidores, tudo bem? Hoje nós vamos falar do nosso relatório de início de cobertura da Sanepar, CAPR11. Então, se você se interessa pela empresa ou é investidor da empresa, fica até o final do vídeo para não perder nada. Roda a vinheta. Aqui na tela está nosso relatório de início de cobertura da Sanepar. A gente começou a cobertura com uma recomendação neutra e preço-alvo de R$ 33 por ação para a CAPR11. Mas antes de falar do que fundamenta a nossa tese e nossa recomendação neutra, vamos falar um pouco sobre uma visão geral da empresa. A Sanepar é uma empresa estatal, controlada pelo governo do estado do Paraná, mas ela é uma empresa de economia mista, então ela também tem acionistas privados. Como a gente pode ver aqui no gráfico 1, o governo do estado do Paraná controla a empresa com mais ou menos 20% do capital total, mas ele tem mais que 50% das ações com direito a voto, das ações ON, por isso é uma empresa estatal. A empresa foi criada em 1963 e ela provém serviços de saneamento para 344 municípios do estado do Paraná. A gente pode ver aqui uma distribuição geográfica da receita, e os municípios como Curitiba, Londrina e Maringá, aqui na tabela 1, são os municípios mais relevantes para a empresa. Agora, falando um pouquinho da nossa tese e o que fundamenta a nossa recomendação. São 3 pilares aqui na nossa visão. O primeiro deles é o valuation, o preço da empresa. A gente vê a Sanepar como uma empresa com valuation descontado, barata, no jargão popular. E por que isso? A gente estima uma taxa interna de retorno de IPCA mais 10,4% ao ano. E olhando a relação preço-lucro, já usando a nossa estimativa de lucro para 2025, a gente vê a empresa negociando numa relação preço-lucro de 5,2 vezes. O que realmente reforça que a empresa tem um valuation descontado, está barata. Mas se ela está barata, por que a gente não tem uma recomendação de compra, e sim uma recomendação neutra? O principal motivo aqui são os custos da empresa. A empresa tem custos que são mais elevados do que o parâmetro regulatório, que é o que o regulador calcula na hora de fazer a revisão tarifária. Ele estima o que seria uma empresa de saneamento eficiente. E a Sanepar tem custos que são mais elevados do que os custos regulatórios. Além disso, esses custos vêm crescendo acima da inflação. Quando a gente analisa aqui o resultado do segundo trimestre de 2024, a gente vê que várias linhas de custos cresceram acima da inflação, o que é negativo na nossa visão. E por isso a gente não vê nenhum possível ganho de eficiência e um gatilho operacional para a valorização das ações. Mas tem um ponto muito importante, que é o recebimento de um precatório. A empresa entrou com um processo judicial contra a União, ele já foi transitado em julgado. E por isso a empresa tem um valor a receber de 4 bilhões de reais. Esse valor é muito relevante, considerando que ele representa mais ou menos 45% do valor de mercado da empresa. E por isso pode representar um potencial gatilho de valorização para as ações. A grande questão aqui é que é difícil precificar isso, dado que a gente não sabe quando que esse valor vai ser pago e como vai ser o tratamento regulatório desse valor. E por isso a gente assumiu uma postura mais conservadora e não assumiu isso no nosso cenário base, apenas no nosso cenário otimista. Aqui na tabela 1 a gente tem algumas informações gerais sobre o nosso preço-alvo, a taxa interna de retorno, mas vamos falar um pouco agora dos custos. Olhando aqui o gráfico 2, a gente compara o número de funcionários sobre o número de economias ativas, milhares de economias ativas, que é muito parecido com unidades consumidoras. Aqui a gente pode ver que a Sanepar tem esse número bem abaixo de outras empresas do setor, só acima da Sabesp. E por que isso? Porque ela está localizada numa concessão que é muito densamente povoada, com grandes cidades, como, por exemplo, Curitiba, Londrina, Maringá. A Sabesp, ela também ela tá na cidade de São Paulo, que é muito densamente povoada, e por isso ela tem esse indicador abaixo do indicador da Sanepar. Mas isso não é tudo, só o número de funcionários não quer dizer tudo. O importante é ver o quanto esses funcionários custam. E aqui, olhando o custo total de pessoal, isso é, todos os gastos com o pessoal da empresa, pelo número de empregados, a gente vê que um funcionário médio da Sanepar, ele custa por ano 220 mil reais para a empresa, o que é um valor bem relevante e vai pesar na estrutura de custos. Comparando agora os custos PMSO, que engloba os custos de pessoal, material, serviços de terceiros e outros, é uma ideia dos custos gerenciáveis da empresa, os custos que a empresa pode aumentar e diminuir, ela pode ser eficiente com esses custos. A gente percebe que aqui em Sanepar tem esses custos cerca de 30% acima da média do setor, dessas empresas que a gente selecionou aqui para fazer a análise no gráfico 4. Então, realmente, ela tem custos bem elevados e a gente não vê, com exceção de uma iniciativa ou outra, por exemplo, redução dos custos de compra de energia, que a empresa já mencionou, a gente não vê iniciativas claras para redução desse custo, de forma estrutural. E por isso a gente não considera isso na nossa conta e no nosso preço-alvo. Falando agora sobre os dividendos e sobre os investimentos. Assim como outras empresas de saneamento, a Sanepar tem que cumprir as metas propostas no novo marco do saneamento. E por isso tem que universalizar os serviços. Com isso, ela vai fazer investimentos bastante relevantes nos próximos anos. A gente estima aqui cerca de 11 bilhões de investimentos nos próximos 5 anos. Só que como a empresa ela tem uma alavancagem bem baixa, de apenas 1,7 vezes dívida líquida por EBITDA,
Isso é um endividamento muito mais baixo do que outras empresas do setor. Ela tem um endividamento muito saudável e com isso ela vai conseguir conciliar, na nossa visão, os investimentos com o pagamento de dividendos. Aqui no gráfico 8 a gente vê o dividend yield histórico da empresa e a gente estima para os próximos anos um dividend yield na casa dos 7%. O que na nossa visão, dado que a empresa está conciliando o dividendo e os investimentos, é um dividend yield atraente. Aqui eu falo um pouco sobre a origem do precatório. Aquele precatório que eu mencionei de 4 bilhões de reais, que representa um potencial gatilho de valorização bem importante para a ação, ele teve origem num processo de cunho tributário. E a Sanepar já ganhou esse processo. Então ela tem um precatório, um valor a receber. O processo já foi transitado em julgado, não cabe mais nenhum recurso. A grande questão aqui é quando que esse valor vai ser recebido. A gente já viu que é um valor bem relevante, o valor de 4 bilhões de reais, que representa cerca de 45% do valor de mercado da companhia, então é um valor muito relevante, mas que a gente não sabe quando vai ser pago. Haja vista ainda a situação do Brasil, a situação fiscal do Brasil. A gente acompanha as notícias, vê que o Brasil tem uma situação fiscal bem desafiadora para bater as metas fiscais. E o valor de 4 bilhões de reais que tem que ser desembolsado pela União é um valor bem relevante. Então a gente não tem uma visão otimista que esse valor vai ser pago no curto prazo. E por isso a gente assumiu uma postura mais conservadora de não assumir isso no nosso preço-alvo. Outro motivo aqui da gente ser conservador e não assumir isso no nosso preço-alvo é que a gente não sabe qual vai ser o tratamento regulatório dado na próxima revisão tarifária para esse valor recebido. Então, com vários pontos de interrogação aqui, a gente assumiu uma postura mais conservadora. Falando agora dos cenários, no nosso cenário básico, como eu disse, a gente não considera nenhum ganho de eficiência, nenhuma redução de custos, e também não considera o recebimento desse precatório. E a gente chega num preço-alvo de R$ 33 por ação. Agora, num cenário mais otimista, a gente assume uma redução de custos de 10% na estrutura de custos da empresa, e esse precatório sendo recebido em 2026. A gente chega num preço-alvo de R$ 44. Um potencial de valorização bem relevante na nossa visão. Aqui agora eu trago um pouco dos riscos para a tese de investimentos, tá? Que é importante o investidor sempre ter em mente os riscos na hora de tomar sua decisão de investimento. E aqui os principais riscos, o primeiro é a interferência política. A gente lembra, é uma empresa estatal. Então, decisões políticas podem afetar o dia a dia da empresa, as decisões estratégicas, o direcionamento estratégico como um todo. Então, o primeiro ponto aqui é a interferência política. O segundo ponto é o risco hidrológico. A empresa é uma empresa que fornece água e esgoto. Então, em um cenário de reservatórios muito baixos ou de uma seca muito severa, a empresa pode ter problemas hidrológicos e não conseguir prover a água, e ela seria impactada na sua receita. E o terceiro é o risco regulatório. Assim como outras empresas do setor de energia elétrica, do setor de saneamento, a Sanepar é uma empresa regulada e ela passa por revisões tarifárias periódicas. Então, existe um risco regulatório, sim, e é importante mencionar isso aqui. Mas é um risco regulatório que existe em outras empresas de saneamento também. Essa foi uma visão geral sobre a tese de investimentos da Sanepar, uma empresa que a gente vê como uma empresa barata, com custos elevados e um potencial de valorização aí oriundo desse precatório. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que a gente responde. E para não perder nenhum conteúdo aqui da IK Research, segue a gente na nossa plataforma e tem acesso a conteúdo gratuito que a gente produz aqui para vocês. Obrigado!